Gráfico de radar no Excel. Como utilizar o gráfico de radar e por que eu devo utilizar este gráfico ao invés do gráfico de linhas e do gráfico de colunas, que são os gráficos convencionais. Quando que eu devo utilizar o gráfico de radar? Vamos ver aqui vários exemplos práticos e diferentes, porque dessa forma a gente consegue entender na prática como, quando e por que devemos utilizar o gráfico de radar e como este gráfico pode nos ajudar muito no nosso dia a dia, numa apresentação, na criação de um relatório, de análises e assim por diante. Essa planilha que eu vou utilizar está disponível para você fazer o download de grátis. Então é só você clicar no link da descrição e fazer o download. Basicamente, um gráfico de radar nos ajuda a comparar informações, a vermos uma mesma pessoa, um mesmo item, uma mesma coisa e verificar as qualidades, os desempenhos daquela mesma coisa. Exemplo, aqui eu tenho várias competências: comunicação, trabalho em equipe, liderança, proatividade e várias pessoas, candidatos. Bruno, Ana, Carla. E aí eu gostaria de comparar as habilidades dessas pessoas e ver quais pessoas foram melhor, quais foram piores e etc. Nesse caso, o gráfico de radar fica super interessante para utilizarmos. Por quê? Eu vou explicar o porquê e depois a gente vai comparar com outros tipos de gráficos, tá bom? Então eu vou selecionar toda essa minha tabelinha aqui que eu tenho. E então eu vou em inserir e vou pegar aqui o gráfico de radar. Ele fica neste ícone, lá no final, radar. Pronto, cliquei. Deixa eu puxar esse gráfico aqui mais para cima. Deixa eu deletar esse título, clico, deleto, só para eu poder aumentar um pouquinho o tamanho aqui do meu gráfico. Como eu falei, um gráfico de radar, ele consegue, de forma super simples e visual, nos mostrar as informações que precisamos ver. E aqui nesse caso, eu tenho a legenda, Bruno, azul, Ana, laranja e Carla, cinza. E eu consigo verificar quais dessas pessoas estão mais próximos da extremidade de cada categoria e quais estão mais próximas do centro. Próximo do centro, valor menor. Próximo da extremidade para fora, valor maior. Então eu sei que quanto mais para fora a linha, exemplo, essa daqui, ó, azul, é porque representa um grande trabalho em equipe. Tá com a pontuação bem grande. Tanto faz se é dinheiro, se é número, se é quantidade, se é valor, pontuação, vai mostrar o maior valor de todos. No caso, esse azul é o Bruno. Quando você bate o olho nesse gráfico de radar, me diz aí, qual pessoa, no geral, tem a linha que mais se destaca, que mais fica para fora? É a Ana. Aqui, ó, laranja, tá vendo? Olha a linha da Ana. É uma linha que ela se sobressai bem. É uma linha bem aberta. Enquanto os demais tem uma linha um pouquinho mais fechada. Olha só, a Carla. A linha dela tá aqui ó, no meio, tá fechada. E o Bruno, a linha dele também tá um pouquinho fechada, ó, tá aqui no meio. Então eu sei que dentro de todas as habilidades, trabalho em equipe, comunicação, atendimento ao cliente, etc., a Ana é a que tem a melhor distribuição de todas. Se você quiser, daria até para melhorar esse gráfico, visualmente falando. Eu não vou ficar, obviamente, fazendo isso em todos os exemplos, porém só para você ver. Tá vendo que aqui no meio a gente tem esses números que nos mostram o valor de cada uma dessas linhas que ficam aqui no meio, nas teias, digamos. 0 é esse ponto inicial. Então, por exemplo, vou pegar aqui ó, a liderança do Bruno e vou colocar como 0. 0, Enter. Automaticamente, olha o que acontece. Esse ponto do Bruno, azul, vem aqui para o 0. Por quê? Porque eu coloquei 0 lá. Então dá para ver que esse ponto aqui é o 0. Se eu colocasse 2, Enter, a linha iria se deslocar para o 2. E se eu colocasse, por exemplo, um número bem grande, 10, Enter, o gráfico de radar ia atualizar de certo modo a me mostrar 10 linhas agora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a linha externa é a linha 10, ó. E dá para ver que a única pessoa que atinge a linha 10 é aqui o Bruno. Olha o ponto aqui dele de liderança. Foi o 10 que eu coloquei aqui. Mas deixa eu voltar para 3. Pronto. Então esses valores aqui do meio nos ajudam a identificar o que cada teia representa. Você até mesmo pode alterar essa escala aqui. Então eu vou clicar com o botão direito nesses números, formatar eixo, e aqui na direita eu posso configurar, inclusive, o mínimo e o máximo. Ah, eu quero visualizar até o número 10. Então eu coloco aqui 10 ao invés do 5. Enter. Pronto. Aí dá para ver ó, que agora vai até o 10. Inclusive eu tenho mais linhas aqui para fora. Mas deixa eu voltar para o 5. Enter. E eu não quero que ele avance de meio em meio, igual tá aqui, ó, meio em meio. Eu quero avançar de 1 em 1. Enter. Ah, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora é de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou melhor, né? Ficou mais espaçado, enfim. Além disso, outras melhorias que eu poderia fazer para esse gráfico de radar seria, por exemplo, pegar essa legenda e colocar embaixo. Então posso clicar no meu gráfico para selecionar ele por completo. Design do gráfico, adicionar elemento, legenda, inferior. Pronto.
Agora eu posso clicar, por exemplo, na linha laranja, que é a linha da Ana, e colocar de uma cor diferente. Aqui, ó, na caixinha de cores, linha, vou colocar um vermelho. E posso até mesmo aqui na largura aumentar um pouco o tamanho, para ficar mais fácil de ver. Agora aqui de cinza, que é a Carla, eu vou colocar uma corzinha verde, por exemplo, e aumentar a largura. E o Bruno, que é azul, eu vou manter de azul. Porém, vou pegar um azul aqui mais vivo e colocar de 3 também. Pronto, ó. Assim fica bem mais simples e fácil de visualizar os valores. E do mesmo modo, eu consigo ver que a linha que mais se destaca, que mais abre, é a linha vermelha, no caso, Ana. Agora vamos comparar e selecionar esses dados aqui de novo. E do mesmo modo inserir um gráfico de colunas. Clico ali em cima, colunas, pronto. Você está vendo que o gráfico de colunas também consegue me mostrar as mesmas informações que eu tinha anteriormente? Eu consigo ver, ó, cada uma das pessoas que eu tenho, Bruno, Ana e Carla, representado por uma coluna diferente. E o tamanho da coluna representa o valor. Quanto maior a coluna, maior o valor. Quanto menor a coluna, menor o valor. Porém, está muito confuso. Me diz aí, quem que é o melhor aqui de todos? Difícil de dizer, né? Por quê? Porque tem coluna que está aqui em cima, tem coluna que está aqui embaixo. Então, só olhando, eu não consigo dizer o que está no meio, qual que é o maior, qual que é o menor. Fica difícil, né? Então, um gráfico de colunas não é interessante nesse caso. Um outro exemplo que eu poderia ter é quando eu quero comparar características de coisas. Ver o que é melhor, o que é pior. E nesse caso, ó, eu tenho as características listadas aqui nas linhas e cada coluna me representa um modelo diferente, digamos, de celular. Aí eu seleciono essa minha tabelinha, clico no inserir e coloco um gráfico de colunas. E aí eu te pergunto, qual desses é melhor, no geral? Difícil saber, né, por esse gráfico de colunas. Então eu clico no gráfico de colunas, deleto, volto, seleciono as informações e deixo eu inserir aqui agora um gráfico de radar, porque eu acredito que ele vai conseguir me ajudar de uma forma mais abrangente. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo para ficar mais fácil de ver, jogo um pouquinho para o lado e olha só, está bem equilibrado aqui no geral, porém, como destaque, eu iria dar para a linha azul e para a linha cinza. Por quê? Porque elas estão maiores, até maior do que a laranja. Dá para ver que a laranja, ela fica por dentro das demais, ó. Ela não se destaca tanto. O celular aqui na cor azul, ele tem essas características aqui melhores, ó. Duração de bateria, qualidade de câmera e memória. O celular cinza tem isso daqui melhor. Preço, design e velocidade do processador. Bom, então um tem essas características melhores e o outro tem essa daqui. Cabe à pessoa identificar o que faz mais sentido para ela. Mas olha que fácil que foi, através do gráfico de radar, conseguir diferenciar essas duas características. Nesse outro exemplo, eu tenho uma tabela um pouquinho diferente e bem interessante. Por quê? Eu tenho unidades de medidas diferentes. Eu tenho metros, acertos, quilômetros e minutos. Foi um teste físico que foi feito aqui com pessoas diferentes. Então, vou selecionar esses dados aqui que eu tenho, inserir. Se eu colocar um gráfico de colunas, de linhas, enfim, mais uma vez fica difícil conseguir visualizar quem é melhor, quem é pior, quem está no meio e etc. Quem é mais equilibrado. Porém, quando eu coloco inserir um gráfico de radar, a visualização fica bem melhor e eu consigo de forma bem mais objetiva e simplificada visualizar a pessoa aí que tem um destaque maior. Nesse caso eu consigo ver que a linha cinza é a linha que se destaca, ó, porque é a linha que se sobrepõe às demais. Ela tem um destaque maior, ó. Ela abrange mais área. No último exemplo eu tenho aqui uma análise de saúde com notas diferentes, mas para não ficar repetitivo e fazer a mesma coisa toda hora, vou deixar isso daqui para você fazer aí quando você baixar essa planilha aqui. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Eu espero que agora o gráfico de radar possa ser um gráfico que você passe a usar bastante aí no seu dia a dia. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.